reorganizando algumas coisas aqui, aproveitando que a gente está vivendo um momento de espera. Eu já dei alguns spoilers em alguns vídeos falando que a gente está vivendo novos ciclos de diversas maneiras e tudo mais. Espero que a gente já vai conversar melhor sobre isso. Eu gosto de fazer pequenas mudanças em casa, enfim, ao meu redor, enquanto eu tô vivendo esses períodos de entre. O termo entre ou in between é um período de transição. É usado para descrever fases da vida em que você já não é quem era, mas ainda não se tornou quem será. São momentos em que uma etapa terminou, está terminando, mas a próxima ainda não está clara. Esse período costuma trazer incerteza, sensação de estar perdido, questionamentos sobre identidade e propósito, questionamentos sobre vínculos e relações, mistura de medos e possibilidades. Esses períodos me lembram a transição de primavera para inverno. Aparentemente nada está acontecendo, mas por baixo da superfície a vida está se preparando para renascer. E como aqui no meu escritório eu sempre deixo frases que acompanham o momento que eu tô vivendo, tem tanto frases de coisas que eu preciso me relembrar todos os dias, sabe? Que eu preciso integrar mesmo, que eu preciso bater o olho, porque às vezes pra mim eu preciso realmente estar ali visualizando todos os dias essas frases. Mas tem momentos da minha vida que eu acho que elas cumprem o seu dever, sabe? Que elas já tem várias aqui que eu vejo que já não fazem, já não tem mais aquele impacto pra mim, de quando eu bato o olho e falo, uau, eu preciso me relembrar disso, é isso. Então elas vão perdendo um pouco a força porque eu já meio que integrei aquilo, ou talvez eu já tenha atravessado aquela mudança, ou já tenha integrado aquele aprendizado, e agora eu imprimi novas, algumas na verdade, que fazem mais sentido com o que eu tô vivendo. E essa aqui, na verdade, eu tô colocando porque eu achei legal. Eu tava um dia fazendo alguma coisa do trabalho lá no ChatGPT. Eu gosto muito de visualizar, né? Eu sou uma pessoa muito visual. E eu achei muito legal. Uma foto, várias fotos minhas, na verdade. Aqui com roteiro, ideia, luz, verdade, contar o que importa, filmes, poemas, fotografias, memórias, sonhos, planos. Transformo tudo isso em histórias. Eu gosto de me ver dessa forma, como foi feito nesse desenho. Então eu vou pendurar ali também. Eu gostei porque aqui tem eu tirando foto, eu escrevendo, eu editando. Às vezes eu coloco frases que estão ligadas à minha ansiedade, né? Em como eu posso lidar melhor com isso. Enfim, ligadas à questão de mais, assim, de pensamentos excessivos e em saber direcionar eles para o lugar certo. Aqui tem uma que eu não vou mostrar agora, eu vou mostrar mais pra frente, porque ela tem a ver com esse novo ciclo que estamos vivendo. Então eu vou deixar ela aqui de um mistério. E aí no momento certo eu mostro pra vocês o que era isso que eu tava colocando e explico. E essa aqui é de um comentário que uma pessoa deixou, acho que num dos meus últimos vídeos, que foi o Proteja Sua Criatividade. Eu até fixei o comentário, que é do canal Ciro Máximo. Eu amei o comentário dele. Marina, sua arte não é só imagens bonitas e corriqueiras de momentos de pessoas felizes, vivendo o cerne da vida, que é o dia a dia. Mas para mim, sua arte demonstra olhar com sensibilidade, emoção, expressão criativa e amor. Dá para sentir o quanto você ama. E proteger nossa arte é aceitar quem vai fazer parte do nosso caminho, porque nós somos as experiências que vivemos e as pessoas com quem compartilhamos. Uma fatia da nossa arte está responsabilizada por quem dividimos. Amei a reflexão profunda e verdadeira. Estou amando estar aqui. Inclusive, queria deixar isso registrado aqui. Eu tenho vários comentários de vocês no meu armário. Então, direto eu abro meu armário, eu fico lendo os comentários que vocês deixam. É super importante para mim ver como vocês se sentem com relação aos vídeos, as coisas que eu compartilho, porque a minha criatividade, a minha forma de ver o mundo, ela vem muito das minhas experiências pessoais, daquilo que eu vivo, daquilo que eu sinto.
da forma como eu sinto. Então, ver o quanto isso ressoa em vocês, seja através de uma vivência minha com a minha família, de algum aprendizado que eu tô compartilhando, é muito incrível, assim, é muito satisfatório pra mim poder ver o quanto eu consigo ajudar dessa forma, sabe? Mas obrigada, Ciro, pelo seu comentário e eu acho que eu vou continuar gravando esse vídeo lá fora. Os significados que a gente atribui às coisas mudam com o tempo. Algumas pessoas atravessam nossa história para ensinar coragem, outras paciência, outras amor e outras nos obrigam a conhecer os nossos próprios limites. Nem tudo que é importante foi feito para permanecer. Algumas coisas existem apenas para nos conduzir até a próxima etapa da jornada. Nesse caminho, até nossos sonhos são reformulados. Crenças são revisitadas e até mesmo as versões de nós mesmos podem se tornar parte do passado. É engraçado porque às vezes quando eu tô vivendo esses processos, do nada me vem algumas frases assim na cabeça aleatórias. Às vezes vem de madrugada, às vezes eu tô, sei lá, na esteira, na academia fazendo qualquer coisa, me vem uma frase. E hoje pensando nisso tudo, me veio uma frase na cabeça que era: eu tô aprendendo a desistir mais rápido. Eu tô falando de desistir de coisas que, cara, não estão te fazendo bem. Não estão te fazendo bem, sabe? E isso deveria ser o suficiente. Se algo não te faz bem, se alguém não tá te fazendo bem, isso deveria ser o suficiente. Você não precisa de uma explicação. Assim como hábitos. Às vezes a gente tem hábitos que a gente insiste em ter esses hábitos, mas no fundo, esses hábitos estão te fazendo bem? Às vezes você não precisa saber o caminho, o porquê. Às vezes você precisa saber como você quer sentir. E tudo que faz com que você não se sinta daquela forma, você precisa tirar da frente. Desde que a gente se mudou de país, a gente tem que tomar muitas decisões da nossa vida, diariamente, assim. E isso tem um gasto de energia gigante pra gente, sabe? Porque a gente não mudou de país só pra mudar de país. A gente mudou de país pra conquistar a vida que a gente quer ter. E a mudança de país faz parte desse processo, mas ela não é esse processo. Então, inclusive, esse novo ciclo, essa nova mudança que tanto eu tenho falado por aqui que tá vindo, é uma coisa que muitas vezes para quem tá de fora pode ser algo muito pequeno, mas pra gente tem um simbolismo muito grande, porque é um passo, é literalmente uma ponte para a vida que a gente quer. E isso faz parte, sabe? São coisas que pra nós tem um significado gigante. A gente tá nesse momento, a gente entregou tudo, literalmente, no sentido do que a gente precisava fazer para essa mudança, e agora a gente tá no momento de espera. Enquanto esse momento de espera ele tá acontecendo, muitas coisas estão acontecendo mais internamente do que externamente. Então a gente tá prestando atenção em muitas coisas que estão indo também embora, junto com essas mudanças. A gente tem que aprender a literalmente tirar da nossa frente, tirar do nosso ambiente, tirar dos nossos hábitos tudo aquilo que não tá fazendo bem pra gente. Por mais que a gente goste, às vezes você tem um hábito que você gosta, às vezes tem uma pessoa que você gosta, mas não é o que faz sentido pra você agora, e isso te desgasta, isso te tira energia de onde você precisa pôr pra focar em outras coisas que não tem que focar agora, sabe? Então eu tô num processo de desistência, sabe? De literalmente desistir de situações, hábitos, pessoas, ambientes não fazem mais sentido com o que eu quero, que não fazem mais sentido, e quando eu falo sentido, eu falo que não fazem mais sentir com o que eu quero, não sentido racional. Eu levo tudo isso trazendo essa reflexão, juntando com a criatividade, porque eu acho que a criatividade ela vem de um lugar muito sutil. E quando a nossa saúde mental tá muito afetada, a gente tá com muito estímulo, muito... Ai, gente, que fofo, tem um passarinho muito pequenininho. Enfim, quando a gente tá com muito estímulo e, enfim, muitos pensamentos, sabe? Eu percebo que eu tenho um bloqueio criativo. Às vezes eu não consigo compartilhar o que eu tô vivendo, porque a minha cabeça tá simplesmente tomada por esses pensamentos de relações que pra mim estão só
me esgotando, sabe? E não existe melhor forma da gente cuidar da nossa criatividade, da gente alimentar a nossa criatividade, do que cuidar de nós mesmos. Presença, sabe? E quando eu falo desse presença, eu tenho a sensação que muita gente não tá entendendo o que eu tô falando. Porque, cara, como mudou as coisas, como as pessoas estão superficiais. Falar coisas bonitas, todo mundo fala. Olha, eu tô aqui, mas... Sabe, você realmente está ali. E eu acho que as pessoas não estão prestando atenção nisso. E isso me dá, às vezes, agonia. Às vezes me dá uma sensação, sei lá, de... Meu Deus... Eu aprendi a olhar para uma coisa que eu adquiri na minha vida, que é a minha inteligência emocional. Eu acho que durante muito tempo na minha vida ficou, não, pessoas inteligentes são pessoas que fizeram a faculdade tal, que fizeram pro curso tal, que sabem matemática muito bem, que sabem fazer cálculo ali muito rápido na cabeça e não sei o quê. E eu tenho uma inteligência emocional muito grande, graças a tudo que eu vivi na minha vida. Tive que buscar esse caminho por mim mesma. Então isso me deu muita bagagem, muita experiência, coisas que nenhum curso vai dar. Quando você tem a experiência, ninguém tira isso de você. E hoje a minha saúde mental e tudo que eu construí dentro dela importa muito mais do que qualquer outra pessoa, do que qualquer outro hábito, do que Eu preciso estar em dia com isso, comigo mesma, sabe? Você não tá bem com você mesma, se você não tá em dia com você, se você não sabe impor limites, se você não sabe quem são as pessoas que você quer ter perto, o que você quer, como você se sente bem, se você não sabe ter tempo pra você, não importa, pode ser que o externo esteja maravilhoso, mas o seu interno precisa estar de acordo também, não adianta. Tô muito reflexiva, tô bem introspectiva nessa espera. Esse período é um período mais interno, é um período do entre, né? Inclusive tem um vídeo que eu gravei aqui que foi lá no começo do inverno de 2025 para 2026, que eu falei que eu ia documentar o nosso inverno aqui. E o primeiro vídeo chama isso, chama o entre, que eu falo exatamente sobre esse período de inverno, né? E eu falo sobre o livro que eu tava lendo na época, que chama Wintering, e que ela fala sobre esses invernos da nossa vida. Quando você tá vivendo uma transição onde você já deixou tudo, mas você ainda não chegou naquele lugar, você já, né, sabe quem você não é mais, quem você não quer mais ser, quem você não quer, quais hábitos você não quer mais, quais pessoas você não quer mais tá perto, quais ambientes você não quer mais frequentar. Mas você ainda não sabe onde você quer estar, quais pessoas você quer estar perto, quais hábitos você quer cultivar a partir de agora, sabe? Quando você tá nesse período, é um inverno que a gente tá vivendo, é o seu período pessoal, é a sua estação interna que você tá vivendo. A criatividade, no fundo, é a capacidade de criar algo novo, mas algo novo só surge quando algo antigo deixa de ocupar o mesmo espaço. Por isso que os períodos de entre costumam ser tão férteis criativamente. Quando tudo está estável, a gente está ocupado vivendo a estrutura. Mas quando a estrutura começa a mudar, a gente é obrigado a reinterpretar o mundo. E interpretar é um ato criativo. Criar não é apenas produzir arte. Criar é reconstruir a própria vida depois que uma versão dela chegou ao fim.